Vereadora Deolane, chegou o momento de você acompanhar em primeira mão o depoimento que ela deu à Justiça. Foi o último depoimento de Deolane. O que ela diz? Nessa audiência de custódia, ela tentou convencer a Justiça de que ela precisava de uma prisão domiciliar, porque ela tem alguns problemas de saúde, porque ela tem uma filha menor de 12 anos, porque ela precisa cuidar da filha dela. A Justiça ainda assim não entendeu que a Deolane tem o direito de ficar em casa. Por isso, ela foi transferida. Eu vou colocar o depoimento para você, mas antes me dá agora a imagem dela chegando até o presídio, que fica no interior aqui do estado, uma viagem de aproximadamente 8 horas aqui da capital. Você não tem a imagem aí? Essa é a imagem que eu falei para vocês do momento em que ela está chegando. Raquel, nessa penitenciária que ela chegou, tem aproximadamente 700 presas que você me confirmou, né? Isso, Passai. A gente apurou aqui com a Secretaria da Administração Penitenciária, é capacidade para 714 detentas, só que a população atual de 872 detentas, então está acima da capacidade, Passaia. E ela vai, portanto, para uma cela que está superlotada. Mas vamos lá. Coloca aqui para mim na tela, presta atenção, deixa o meu áudio aberto, porque pode ser que eu peça para pausar, para ir comentando com o Diógenes. Vamos começar a ouvir em primeira mão na TV a audiência de custódia de Deolane. Põe no ar. Como é que é, perdão, o nome da senhora? Como fala? Deolane? Deolane. Isso. Deolane Bezerra Santos. Doutora Deolane, a senhora é advogada, não é isso? Sim. Tá certo. Advogada, empresária, influenciadora digital. Beleza. Doutora, essa aqui é uma audiência de custódia, que a gente não discute as razões da prisão da senhora, é só para saber como a prisão se deu, se houve alguma ilegalidade por parte da polícia, etc, tá? A senhora, como advogada, sabe disso. Houve algum problema que a senhora queira relatar em relação à polícia, em relação a, seja no cumprimento do mandado, seja na delegacia? Não, excelência, só no cumprimento do mandado de busca e apreensão que... Ele não estava destacado os objetos e acabaram levando os itens pessoais que não diz respeito a mim, do meu filho. Eu fiz constar num mandado de busca que eu assinei. Tá certo. A senhora, os advogados da senhora certamente pedirão a restituição, mas é para o juiz que determinou o cumprimento do mandado, tá? Sim. A senhora tem algum problema de saúde que a senhora queira relatar? Eu tenho alguns problemas, mas são psicológicos, não de mobilidade, e as receitas já foram anexadas aqui, os remédios estão aqui. Ah, tá certo. Agora pausa um pouquinho. Como eu falei para vocês, ela deixa entender porque nessa audiência de custódia, a Deolane não está lá para justificar o que ela fez e o que ela não fez. Na audiência de custódia, o juiz, ele está perguntando para ela sobre a prisão, se foi adequada ou não foi. Mas, conforme ela fala, nós já entendemos que esses problemas psicológicos que ela disse que ela tem e os remédios que ela anexou que ela precisa usar, podem ser usados para ela pedir o relaxamento da prisão. Exatamente, Passai. Essa é a ideia, talvez já de colocar na audiência de custódia essa necessidade que ela tem, o problema que ela enfrenta, para uma medida jurídica dela própria para poder, de repente, atingir o que ela quer, que é a prisão domiciliar. E ela diz, ó, já anexei aqui todos os remédios que eu preciso usar. Vamos continuar ouvindo? Por hora, não. Excelência, eu fui presa num exercício da profissão. À época dos fatos, eu advogava, é um processo um processo de um ano bem antigo, 2019, 2020. E eu quero deixar bem claro, mesmo sabendo que aqui não se trata de mérito, mas que eu fui presa por estar advogando por uma quantia de R$24 mil depositada em minha conta por um cliente que consta no próprio relatório da polícia o acompanhamento meu como advogada ao cliente. Ou seja, eu fui presa no exercício da profissão. Tá certo. Doutora promotora, quer perguntar alguma coisa, doutora? Tem pergunta. Tá certo. As doutoras, alguém Sim, quer... excelência. Qual das duas quer falar, doutora? Pois não, doutora, Josimari. pergunta. Então pausa aí. Sabe por quê? Eu só não entendi o seguinte, ele perguntou aqui sobre a primeira prisão dela ou sobre essa última? Quando ela fala que foi presa no exercício. É agora. Foi dessa agora? Prisão. Ela está justificando e ela disse, eu sei que não é o caso aqui, mas eu fui presa no exercício legal da minha profissão. Você veja que é uma justificativa que ela está dando, né? Exatamente. E ela vai usar isso, inclusive, como argumento depois. Exatamente. Essa é a audiência de custódia, né, Passaia? Está sendo avaliada aí para o juiz, ele avalia apenas o momento da prisão
e das medidas que foram feitas decorrentes da prisão, que é o caso do mandado de busca e apreensão também. E ela se queixa disso daí, fala que foram apreendidos coisas que não estavam no mandado e, consequentemente, ela fez consignar essa irregularidade na visão dela. Vamos ouvir a próxima pergunta e a resposta dela. Doutora Josimari. Excelência, antes de mais nada, nós sabemos que aqui só verifica a legalidade, mas é importante que a gente diga que a hipotética acusação é sem violência, grave ameaça, sem contemporaneidade, são fatos de 2020. Certo. E a ilegalidade flagrante nas circunstâncias e da decretação da prisão com o excesso, é o fato de que a Deolane é mãe de uma criança de 9 anos, Excelência. E está demonstrado, nós já juntamos no procedimento de custódia, o fato de que, sendo mãe, ela tem direito a responder em prisão domiciliar. Portanto, a ilegalidade está na prisão que é utilizada de maneira exacerbada, tendo em vista que a própria legislação, para a situação específica de mães em crimes sem violência ou grave ameaça, sobretudo de forma não contemporânea, que é de 2020, pode perfeitamente responder com todas as cautelas que o juízo compreender, com todas as... ao inquérito, ela vai responder, mas o fato é que a prisão hoje é ilegal em razão de que ela é mãe de uma criança de 9 anos. Tá certo. Pergunta para ela, a senhora não tem, né, doutora? Não. Tá certo. A doutora Stefani quer acrescentar, doutora? Pausa, só para você entender, quem acabou de falar foi a advogada dela, tá? Exatamente. Foi a advogada dela, porque ela saiu em defesa da Deolane. Você viu que a advogada está dizendo, olha, é o seguinte, foi ilegal, ela é mãe de uma menina de 9 anos e tal, aquela coisa toda. É só para o pessoal de casa, às vezes alguém confunde, poxa, mas a promotora defendeu a Deolane? Não, a advogada dela que participa da audiência de custódia que a defendeu. E o juiz, né, Passaia, você percebeu o que ele fez? Ele simplesmente ouviu, ele não deu muita atenção porque não é o local adequado para levar esse tipo de demanda. Ela pode, a advogada, recorrer dessa prisão, que ela julga ilegal, mas a outra instância, né? Vamos continuar ouvindo. Em relação aos requerimentos, a doutora Eduarda... Me manifesto, se trata-se de uma comunicação de mandato, uma prisão preventiva, conforme o mandado juntado nos autos das folhas 2 e 4. Considerando que se trata de uma decisão mista, existe um fundamento judicial na preventiva, todas as questões mencionadas pela doutora devem ser analisadas pelo juízo natural, qual seja o juízo de presidente Venceslau, não tendo tanto eu como promotora natural ou o juízo desta custódia competência para alterar a decisão judicial que já foi deferida, razão pela qual requer apenas a homologação da prisão e a comunicação ao juízo competente. Agora pausa um pouquinho. Me desculpa, tá? De repente você conhece o assunto e passar, eu quero ouvir logo. Mas calma, é que muitas pessoas não conhecem os trâmites, não são advogadas. E aí, para dar a oportunidade a todo mundo, a gente vai explicando. Agora quem falou foi a promotora. E você percebeu que ela está dizendo o seguinte, olha, apesar do que a advogada da Deolane, em outras palavras, apesar do que a outra advogada falou, essa prisão aqui foi legal sim. E nós não estamos aqui para julgar. A promotora fala, eu não tenho condições de mudar, de inverter a prisão dela. Quem vai ter que fazer isso nem é o juiz da audiência de custódia. Ela fala, é o juiz lá de... Venceslau. Lá de Venceslau. É o juiz que está cuidando desse caso que vai julgar posteriormente se a prisão foi legal ou não foi, se ela vai responder em liberdade ou não foi. Mas a promotora reitera, vai continuar presa, pronto e acabou. Continua. A doutora Rosimari quer acrescentar alguma coisa ou ratifica o que falou, doutora? Ratifico o que falei, Excelência, apenas acrescentando que a modalidade de prisão pode ser a domiciliar sem modificar os fundamentos, pode ser a domiciliar em razão de que ela é mãe de uma criança de 9 anos e é caso de repercussão geral do STF. Certo, doutora, obrigado. O doutor Rafael quer fazer uso da palavra, doutor? Sim, Excelência. A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão de Prerrogativas de São Paulo, ela só requer que seja integralmente observada a prerrogativa prevista no artigo 7º, inciso 5º, da Lei 8.906 de 94, determinando-se que eventual recolhimento da doutora Deolane se dê em sala de Estado-Maior, com instalações condignas ou, na ausência desta, em prisão domiciliar, com a expedição de ofício à corregedoria responsável pelas unidades prisionais para o seu cumprimento. E, por fim, que seja considerada a situação da filha menor da doutora Deolane, à luz do artigo 318-A,
e 227 da Constituição Federal. Tá certo, doutores. Muito obrigado. Eu solto a decisão num instantinho, doutores. Eu tenho uma audiência exatamente às 16, assim, uns 5 minutinhos eu assino aqui e disponibilizo para os senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, pessoal. Excelência. Doutor. Só um minuto. Eu não tenho acesso aos autos, eu não sei se seria possível o André me enviar a decisão. André, como é que faz? Eu não sei se... Isso, fechou. Bom, eu passo o número para quem precisar. Tá certo. Doutores, obrigado, senhores. Tchau. Boa tarde. O juiz é dinâmico, hein? Porque a advogada, você observou, ela fala, não, pera aí, a promotora acabou de falar que não pode mudar a decisão, mas pode sim, viu, excelência? Porque daí ela dá os argumentos dela, dizendo que a Deolane poderia estar presa em casa. O que o juiz faz? Ok, muito obrigado. Ele não diz que sim nem que não, né? Não, ok, obrigado. E aí ele falou que em 5 minutos, ele deixou na expectativa. Ele nem falou para a Deolane na hora, vou te soltar, eu vou te prender. Ele falou, em 5 minutos eu falo o que eu vou decidir. 5 minutos depois dessa reunião, ele decide que ela tem que ser transferida porque ela continua presa. Exatamente, Passaia. A audiência de custódia tem só como objetivo principal verificar as condições no momento da prisão, Passaia. É claro que o advogado entrou no mérito um pouquinho, trouxe os argumentos. A própria presa aí, preventivamente, que é a Deolane, também trouxe os argumentos dela, mas o juiz ele se limita naquilo que é a competência dele, Passaia.